Vamos trazer um tema aqui importante que é sobre uma das doenças, um dos vírus que causou muito medo e muitas mortes, né, no passado. Está completando agora 40 anos da descoberta do HIV, o vírus causador da AIDS. Quais foram as evoluções ao longo do tempo, principalmente em relação ao tratamento? Nessa reportagem especial agora que a gente traz em áudio e vídeo aqui no Jornal A Voz do Povo, nós vamos abordar esse tema, que tem que ser discutido, né? Porque hoje, com a evolução do tratamento, né, com até mais vida, né, das pessoas que acabam sendo diagnosticadas, as pessoas acabam deixando para lá a questão do sexo seguro, por exemplo. Então, vamos alertar mais uma vez, trazer esse tema aqui no nosso jornal para falarmos sobre esse assunto. Vamos acompanhar. João Geraldo Neto tem 41 anos e desde os 19 tem o vírus HIV. Engajado, luta pelos direitos das pessoas soropositivas. Já trabalhou em ONGs e até no Ministério da Saúde. O resultado de tanta luta são as conquistas de hoje. E se hoje a gente tem no Brasil um tratamento público, gratuito, completamente incluído no Sistema Único de Saúde, é porque a sociedade civil trabalhou junto com os governos. E continuar trabalhando para que a gente não retroceda. O João Geraldo está se referindo a um dos piores momentos da doença, as primeiras décadas. Estágios que algumas pessoas não acompanharam, principalmente a geração mais nova. Por isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar esses 40 anos do HIV. Os primeiros casos de AIDS surgiram no início da década de 80, mas ninguém sabia exatamente o que estava contaminando as pessoas. A descoberta do vírus HIV só aconteceu em 1983, 2 anos após o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos emitir o primeiro relatório oficial que tornaria pública a epidemia do vírus. Em 1982, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, é definida pela primeira vez. A transmissão do vírus acontecia de forma rápida e sem controle. O diagnóstico era praticamente uma sentença de morte. A única forma de prevenir a contaminação pelo vírus era usando preservativos. Mas a década de 80 acabou marcada pelo contágio em massa e a década de 90 pela perda de muitos nomes que se destacaram na arte, como os cantores e compositores Cazuza e Renato Russo, os atores Cláudia Magno e Thales Panchacon, além do sociólogo Betinho. Nesta década, mais de 30 mil pessoas morreram por causa da AIDS. A partir de 1996, o tratamento já estava disponível no Brasil através do SUS. No entanto, só foi em 2013 que o tratamento se tornou disponível para todas as pessoas. Então, quando a pessoa sabe seu diagnóstico, ela já pode iniciar o tratamento imediatamente. Mas você sabe qual a diferença entre o vírus HIV e AIDS? Os dois podem se confundir, mas não necessariamente quem tem o vírus HIV tem AIDS. O HIV é o nome do vírus causador da AIDS. Então, o que a gente costuma dizer é infecção pelo HIV, que é uma situação em que você tem o vírus, mas você não tem nenhuma manifestação da doença. E a AIDS é quando você já começa a ter algumas manifestações. A ciência atuou em diversas frentes, na busca de medicamentos, de vacinas e da cura. Houve uma evolução sensacional com a possibilidade concreta de diminuirmos o número de comprimidos a 1 ou 2 comprimidos. Esses comprimidos com uma tolerância excelente, sem efeito adverso gastrointestinal ou de outras ordens, permitindo que rapidamente nós tenhamos o controle do vírus que circula no sangue, que habitualmente em poucas semanas se torna não detectável, com grandes benefícios na preservação da saúde imunológica da pessoa e também, isso é uma coisa importante que sempre deve ser lembrada, interrompendo a transmissão. O tratamento com os antirretrovirais evoluiu muito, está cada vez mais eficaz e menos agressivo. No entanto, após esses 40 anos, a ciência ainda luta para descobrir uma vacina e a cura para a doença. Outro desafio é conscientizar a população mais jovem, que não viveu essa fase crítica da doença, a manter os cuidados de prevenção.
Essa parcela da população preocupa porque, segundo dados do Ministério da Saúde publicados no fim de 2022, houve um aumento de 20% de novos casos em jovens com idade entre 15 e 24 anos. Diante desses números, o governo reforçou as campanhas de prevenção, com foco nessa faixa etária, enfatizando a importância de combinar novos métodos, como as profilaxias pré- e pós-exposição. São remédios simples, são comprimidos que você toma todo dia e você evita que você contraia o vírus HIV. Dados de 2021 mostram que 960 mil pessoas estão vivendo com HIV no Brasil. Foram detectados 40.800 novos casos de HIV e 35.200 casos de AIDS. 727 mil estão em tratamento, mas houve queda de 24,6% de mortes por AIDS. No mundo, atualmente 39 milhões de pessoas vivem com HIV. 1.300.000 pessoas foram contaminadas só no ano passado. E um outro dado assustador é que 4 milhões de pessoas em todo o mundo têm o vírus e não sabem, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso, a OMS tem reforçado pedidos de um empenho global para que a meta de controlar a doença até 2030 seja atingida. Possibilitar que a resposta ao HIV de forma mundial alcance todas as pessoas, para que ninguém seja deixado para trás e que a gente consiga realmente acabar com a AIDS como uma ameaça de saúde pública até 2030 e, consequentemente, conseguir fazer um avanço também na luta contra as desigualdades.